Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui dar continuidade, né, ao nosso curso de lógica e dando continuidade também em argumentações e inferências lógicas, beleza? Fizemos algumas questões da FCC, EXAF, né, e começamos agora um pouquinho de CESP também, tá ok? Questões com assertiva e até mesmo servindo para as questões da Fundação Universa. Por que, Josimar? Porque nesse último concurso, por exemplo, né, que está acontecendo esse mês aí, vai acontecer esse mês, CESIP, a GPEM, aqui do Distrito Federal, a Fundação Universo também está adotando a ideia de assertivas, né, uma prova certo ou errado. E quando se fala em certo ou errado, muda um pouquinho a estratégia. Né? Você quer fazer prova do CESP, você que for fazer prova, né, certo ou errado, muda um pouquinho. Né? No bloco passado nós falamos o seguinte, né? O argumento é válido. O que eu falei para você? Às vezes é melhor tentar mostrar que ele é inválido, como lá em tautologia. Tentar mostrar que algo é verdadeiro, se tiver 8 linhas, eu tenho que montar uma tabela com 8 linhas. Então, às vezes é melhor eu tentar mostrar que não é verdadeiro, que não é tautologia, como também é bom tentar mostrar o que, Josmar? Que não é válido. Peguei uma questão assertiva e falei assim, olha, o argumento é válido. A dica qual é, Josmar? Tenta mostrar o contrário. Entendeu? Porque todas as últimas provas, vou fazer várias provas aqui agora, MPU, Bacen, SERPRO, Polícia Federal, Tribunal de Contas 2014, todas essas provas, todas elas, todas, federal, civil, todas elas, sem exceção, que nós pegamos para fazer. O argumento é válido? Tente mostrar que é inválido. Ó, às vezes você não precisa nem preencher todas as proposições. No meio do caminho, você já mata a questão. Belezinha? Vem comigo então. Vamos fazer mais uma questão. Que foi Tribunal de Contas, olha só. Fala assim, ó. Não perco o meu voto. Primeira proposição. Então, só aqui, ó. P1. Não perco o meu voto. P2. Se eu votar no candidato X, ele não for eleito e ele não me der um agrado antes da eleição, perderei meu voto. Beleza. Então, nós temos aqui, ó, a proposição 2. A proposição P1, Josimar, é uma proposição o quê? Simples, né? Proposição simples. Então, ó, não perco o meu voto. Beleza? Não A, não B, não P, não V. Se eu votar no candidato X, ele não for eleito, né? Ele não for eleito e ele não me der um agrado da eleição, perderei meu voto. Então, ou seja, então perderei meu voto. Beleza? Depois, P3. Se eu votar no candidato X, né? Ele for eleito, né? E eu não for atingido por uma benfeitoria que ele faça depois de eleito, então o quê? Perderei meu voto. Então, de novo aqui, ó, um se então. Se então, né? Se perderei meu voto. P4. P4, P3, né? P4. Eu voto no candidato X. C, conclusão. O candidato X me dará um agrado antes da eleição. Ou, conectivo ou, né? Ou seria atingido por uma benfeitoria que ele fizer depois de eleito. Aí fala assim o item, ó. A partir das proposições P1 a P4 e da proposição C apresentadas acima, julga os itens seguintes que se referem à lógica sentencial. Então nós temos P1, P2, P3, P4 e a nossa conclusão, beleza? Então nós temos aí, Josimar, né? Nós temos a proposição P1, P2, P3, P4 e a nossa conclusão. Então nós temos um argumento, na verdade, não é isso? É um conjunto de proposições denominadas premissas e uma última proposição denominada conclusão. Aí fala assim o item. O argumento cujas premissas sejam as proposições P1, P2, P1, P2, P3 e P4 e cuja conclusão seja a proposição C, será válido. Vamos verificar se esse argumento é válido. Então, olha só. Primeiro passo, Josmar. Primeiro passo é fazer o quê? Nós representarmos, né, as proposições. Então, vamos lá. Proposição P1 fala o quê? Não perco meu voto. Então, coloca assim, ó. Não perco meu voto. Certo? P2.
Se eu votar no candidato X, se eu votar no X, né, e ele não for eleito, né, e ele não me der um agrado antes da eleição, então, olha como é importante a linguagem, então perderei o meu voto. Então, opa, vou colocar aqui, corrigir direitinho. Então, perderei meu voto, porque lá em cima não perco meu voto, é não PV. Então, perco meu voto vai ser o quê? PV, beleza? Aí tem a proposição P3. Olha que interessante. Se eu votar no candidato X, então, ó, se eu votar no X e ele for eleito, e ele for eleito certinho, e eu não for atingido, né, por uma benfeitoria que ele faça antes da eleição, benfeitoria, né? Benfeitoria eu vou chamar de B, porque o G era o agrado, né? Benfeitoria, chamar de G. Beleza? Isso mesmo. Vírgula, então, da ideia de então, perderei o meu voto. Beleza, prova 2014, beleza? Provinha do CESP, nível superior, prova boa, hein, gente? Olha só, vamos continuar. P4. Eu voto no candidato X, então, VX. Conclusão. Opa, vamos lá. Conclusão. Vamos lá. Diz assim a conclusão lá no comando. O candidato X me dará um agrado antes da eleição, então me dará um agrado. Conclusão. Me dará um agrado, G. Ou serei atingido por uma benfeitoria que ele fizer depois de eleito. Então, teria uma benfeitoria. Beleza. Bem, Josimar, nós já simbolizamos o argumento, que é um conjunto de proposições em que algumas delas são chamadas premissas e outra é chamada conclusão. Beleza. Só, qual a nossa estratégia, Josimar, para essas questões de assertiva? Não é apenas fazer a questão, mas eu quero fazer em tempo rápido, eu quero fazer só uma vez. Vai ficar testando? Claro que não. Então, qual é a nossa jogada aqui? É a seguinte. Para mostrar que é válido, eu teria que sair de premissas verdadeiras e chegar à conclusão o quê? Verdadeira, certo? Mas se o item pede para mim, ou melhor, ele afirma para mim que o argumento será válido, né? Então, eu posso pensar o seguinte, é melhor tentar mostrar que ele é o que, Josmar? Inválido. Beleza? Inválido. Vou tentar mostrar o contrário. Fica mais rápido, né? Essa aqui até que tem proposições simples, né, Josmar? Tem, fica até ajuda. Mas, por esse método, sempre tentar mostrar o contrário, fica melhor. Então, o que é mostrar que ele é inválido, Josmar? Eu saio de verdades, nas minhas premissas, e chegar na minha conclusão sendo falsa. Estou mostrando o contrário. Estou tentando ir contra o item. É melhor nas provas do CESP, é melhor nas provas que tem assertiva. Então, V. Beleza. E chego a uma conclusão falsa. Agora, olha só. Olha a conclusão. Quem está aqui? Estou tentando mostrar o contrário. É um ou. O ou para ser falso, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho apenas uma, né? Que é quem, Josmar? Falso. Beleza? Voto no candidato X, né? Olha só aqui, ó. Eu tenho P4, que é voto no candidato X, que é verdadeiro. Então, coloca a verdade aqui logo, tá bom? Em P2 e em P3, né? Porque se em P4 voto em X é verdade, então lá em P2 e lá em P3 voto em X também será verdade. Agora, olha P1. P1 diz o quê? Não perco meu voto é verdadeiro. Então, lá em P2, perderei o meu voto, né? Perderei o meu voto é falso, perderei é falso. Beleza. Agora, dentro de uma condicional, né? Dentro de uma condicional,
Se o meu consequente, olha que tem que saber os nomes, né, Josmar? Se o meu consequente é falso, quem vai ser todo o meu antecedente, Josmar? Ah, o resultado desse antecedente, todo ele, também tem que ser falso. Vamos lá então. Então observa. Beleza, eu não tenho E nem tenho G, tem o G não. Então deixa paradinho aqui por enquanto. Porque olha só, no P2 eu não sei quem é o E e eu não sei quem é o G também, não o G. Mas na P3 eu consigo perceber isso, ó. Na P3, ó. Vamos para P3. Perderei meu voto é o quê? Falso. Então tudo isso aqui para trás também tem que ser falso, porque não pode ser Vera Fischer, então tudo para trás tem que ser falso. Beleza. Agora, lá na conclusão tem o quê? O B, que significa o quê? Serei atingido por uma benfeitoria que ele fizer depois de eleito. Então, benfeitoria. Se benfeitoria é F, então não B só pode ser o quê? Não B só pode ser verdadeiro. Se benfeitoria é F, não B é verdadeiro. Ah, Josimar, então olha só. Olha P3, gente. Eu tenho E e eu tenho E. Já tenho duas proposições que são verdadeiras. E o resultado tem que ser falso. Então esse E obrigatoriamente vai ter que ser falso. Porque dentro do E tem que ter pelo menos um falso ali para ser falso. Correto? Então, beleza. Então eu percebi o seguinte. Olha só. O E vai ser falso. Beleza. Se o E vai ser falso, olha o que acontece. Se o E vai ser falso, lá em cima, em P2, o não E vai ser o quê? Vai ser verdade. Lá na conclusão, eu tenho que o G é falso. Então, lá em P2, que eu percebi em P2, que lá em P2, então o G vai ser o quê? Não, G vai ser o quê? Verdadeiro. Que se na conclusão receberei um agrado, né? Receberei um agrado é falso, não receberei o quê? Verdadeiro. Mas olha o que aconteceu, Josmar. Olha o que aconteceu. Observe o que aconteceu, gente. Vou colocar outra cor aqui, ó. Verdade e verdade e verdade dá falso? Dá falso? Então eu percebo que houve o quê? Um problema. Porque verdade e verdade e verdade jamais será falso. Isso aqui tinha que ser o que, Josmar? Verdadeiro. E se fosse verdadeiro, daria Vera Fischer e nem ia ser verdade aqui também. Então o que foi que aconteceu? Eu tentei mostrar que esse meu argumento é inválido e deu problema. Se eu tentei mostrar que ele é inválido e deu problema, aquilo que não é inválido só pode ser válido. Beleza? Só pode ser válido. Então, quando o item fala assim, o argumento cujas premissas sejam as proposições P1, P2, P3 e P4, e cuja conclusão seja a proposição C, será válido. O item está certo. Eu tentei mostrar o contrário e eu não consegui. Ou seja, tentei mostrar que é inválido e deu problema. Deu uma contradição, cheguei num absurdo. Ou seja, então aquilo que não é inválido só pode ser válido. Beleza? Então eu quero que você perceba o seguinte. Nessas questões, né? Nessas questões que você tem assertivas, eu quero que você faça assim. Essa questão foi 2014 agora. Eu não sei se foi Policial Legislativo ou Tribunal de Contas do DF. TCDF ou Policial Legislativo. Foi uma dessas duas provas, não lembro bem. Mas foi agora, pouco tempo. Então, Josmar, é assim que é para fazer. Beleza? Ou seja, tenta mostrar o contrário. Beleza? Tenta ir contra o item quando é assertiva, fica mais prático. Daqui a pouco eu vou fazer a do Bacen. Aí você vai ver o que eu estou falando para você. A do Bacen tem bastante condicionais do Banco Central. Entendeu? E esse caminho é ótimo. Depois que você treina ele, fica top. Por quê? Porque fica um método só para todas as questões. Beleza? Vamos fazer mais um pouquinho? Vamos lá. Olha só. Outra questãozinha aqui, também do CESP, tá? Estava um pouquinho com assertiva agora. A gente trabalhou no começo bastante com múltipla escolha. Aí fala bem assim, ó. O exercício da atividade policial, que é da Polícia Civil lá do Ceará, essa prova foi top de linha, entendeu? Foram 15 itens, uma prova muito bem feita mesmo pelo CESP, tá?
nível superior para investigador da Polícia Civil, lá do estado do Ceará. Fala assim, ó. O exercício da atividade policial exige preparo técnico adequado ao enfrentamento de situações de conflito e, ainda, conhecimento das leis vigentes, certo? Das leis vigentes. Incluindo interpretação e forma de aplicação dessas leis nos casos concretos. Aí fala assim, sabendo disso, considere com verdadeiras proposições, né? Com verdadeiras proposições. P1, então nós temos aqui, da mesma forma, nós temos as proposições. Então nós vamos, Josmar, fazer o quê? Nós vamos ter que simbolizar, beleza? As proposições. Quem é P1? P1 fala bem assim, ó. Se deixa dominar pela emoção ao tomar decisões, então o policial toma decisões ruins. Essa é a proposição P1. Depois nós temos o quê? A proposição P2. Se não tem informações precisas ao tomar decisões, então o policial toma decisões ruins. Temos também a proposição P3. Se está em situação de estresse e não teve treinamento adequado, então, né, que está implícito, o policial se deixa dominar pela emoção ao tomar decisões. Então nós temos aqui que, primeiramente, identificar quem são os nossos operadores. A proposição P1, ela é uma proposição condicional, ó. Se, então. A proposição P2, se, então. A proposição P3, ó, se está em situação de estresse e, ó, tem até uma composta aqui, ó, né? E não tem treinamento adequado, então o policial se deixa dominar pela emoção ao tomar decisões, beleza? Então prestar atenção nos operadores lógicos. Ainda tem P4, ó. Se teve treinamento adequado e se dedicou nos estudos, então o policial tem informações precisas ao tomar decisões. Então nós temos aí né? Se então. Com base nas proposições, julga os itens a seguir. Beleza? Então nós temos aí P1, P2, P3 e P4. Correto? Ao item 12 fala bem assim, ó. A partir das proposições P2 e P4, então, a partir das proposições P2 e P4, então, né, quem é P2 e P4? Vai ter que voltar lá no texto para saber quem é P2 e P4. É correto inferir. Ah, Josmar, uma questão de inferência lógica, né? Estamos falando sobre argumentos e inferências, né? Os argumentos são dedutivos, nós já falamos aqui. Então, aparece bem assim nos editais, Josmar, deduções e inferências, sim. Porque dedução, por quê? Porque sai do geral para o particular, beleza? Então, olha só, a partir das proposições P2 e P4, é correto inferir, é correto concluir que o policial que tenha tido treinamento adequado e tenha se dedicado nos estudos não toma decisões ruins. É uma proposição verdadeira. Então, nós vamos partir de P2 e P4. Primeiro passo, P2 e P4, para que possamos concluir. Beleza? Concluir. Então, olha só. A partir das proposições P2 e P4. Quem é P2, Josmar? Aí fala assim, ó. P2 é assim, ó. Se não tem informações precisas ao tomar decisões, tá lá no comando, né? Então o policial toma decisões ruins. Então eu vou escrever P2, simbolizar. Se não tem informações precisas, não IP, então o policial toma decisões ruins, né? Beleza. Isso é P2. Mas quem vai ser P4? Aí nós temos P4. Se teve treinamento adequado e se dedicou nos estudos, DE, chama assim, tá? Não, só estudos, só I. Só I, estudos. E dedicou nos estudos. Então, o policial tem informações precisas ao tomar decisões. Aí, nós temos P2 e P4 e agora vamos passar para a conclusão. Aí fala assim o item, ó, a partir de P2 e P4 é correto inferir que, olha lá, o policial que tenha tido treinamento adequado, então, tem treinamento adequado, e tenha se dedicado nos estudos, o que acontece? Então, né? Então o quê? Não toma decisões ruins, não DR. Aí Josmal tem que saber simbolizar, tem.
Mas, Josimar, olha só, o policial que tem treinamento adequado e tem se dedicado nos estudos, não toma decisões ruins. Eu não estou vendo nenhum cientão aí, mas é prática de prova. Eu tenho que fazer quantas questões, Josimar? Muitas questões, tá? O material que eu vou estar encaminhando para vocês, né, o mais breve possível, ou já deve ter sido encaminhado, você vai perceber lá que nós iremos fazer, o material existe inúmeras questões para você treinar. Lá tem várias questões também comentadas passo a passo para você também estar analisando e estudando. Josmar, como é que eu vou entender? Só quem fizer mais que sai na frente. Então, a raciocínio lógico é o que? É prática. Porque se a pessoa for muito criteriosa, aprender só o básico, uma prova dessa aqui mesmo, na Polícia Civil do Ceará, vai ter dificuldade. Porque, poxa, mas não estou vendo aqui, ó. Fala bem assim, ó, o policial que tem treinamento adequado e tem se dedicado nos estudos, não toma decisões disso. Eu não estou vendo nenhum cientão escrito, mas foi isso que o examinador quis colocar. Ah, eu vou entrar com recurso. Vai perder. Eu tenho que fazer tantas questões para começar a conhecer assim, perfeitamente a banca. E esse é o nosso intuito aqui, tá ok? Além das questões, nós estamos aqui no slide, que você faz as questões comentadas, serão encaminhadas, e as questões também de concursos públicos para você treinar. Beleza? Então, Josmar, já desenhei, já representei a minha inferência. E, de novo, eu vou tocar na tecla. Ele falou o quê? Que a proposição é verdadeira. Ele está dizendo o seguinte para mim, ó. Lá no comando da questão, falo que todas as proposições são verdadeiras. Beleza? Lá no comando da questão, nós temos que a banca coloca bem assim, ó. Considere como verdadeiras as proposições seguintes. Então, P2 e P4, P1, P2 e P1, P2, P3 e P4 já são proposições verdadeiras. Aí ele fala assim, então eu posso inferir que também essa conclusão é verdadeira. Aí eu falo o seguinte para você, a mesma estratégia. Qual é a estratégia aqui, Josmar? Vai contra o item, tenta mostrar o contrário é melhor. Então, enquanto o item fala que o argumento é válido, eu vou tentar mostrar que ele é inválido. Quando o item fala que a conclusão é verdadeira, eu vou tentar mostrar o contrário, é muito mais rápido. Por quê? Imagine só, sai de P2 e sai de P4. Ah, vou testar valores aí. Fica testando. Vai testar valores, vai ficar perdendo tempo. E a gente não, a gente faz assim. Eu vou contra o item. Eu vou tentar mostrar o contrário. Estou mostrando o contrário. Tentar mostrar o contrário do item. Não é isso? O contrário. E o contrário é o quê? Enquanto ele fala que sai de verdades e chega em uma verdade, o contrário é o quê? Eu vou sair de verdade e chegar em uma mentira. Eu vou verificar se eu consigo fazer o contrário que ele falou. E contra o que ele afirmou. Vamos verificar. O se então para ser falso, eu tenho uma possibilidade, né? Vamos brincar? Vera Fischer. Lembra disso? Para guardar? Aí, Josimar, DR, não DR é falso. Né? Aqui, melhor aqui, ó. Melhor aqui, ó. Quer ver? Vamos fazer assim, ó. TA, treinamento adequado e estudo é o quê? É verdadeiro. Então, treinamento adequado e estudo continua sendo verdadeiro. No se então, se o meu antecedente é verdadeiro, o meu consequente obrigatoriamente tem que ser verdadeiro para dar verdade aqui. Beleza? Não DR, lá na conclusão, é falso. Então, DR é verdadeiro. Em P4, IP é verdadeiro. Então, em P2, não, IP vai ser falso. Eu pergunto para você, se falso, então verdade. Dá verdade? Em P2, dá. Se verdade, então verdade. Dá verdade? Em P4. Se verdade, então falso. Dá falso? Dá. Teve algum problema? Não teve nenhum problema. Conseguimos mostrar perfeitamente o contrário. Mostramos para a banca que, olha, vou te falar uma coisa, banca. Eu consegui mostrar para você que eu consigo perfeitamente sair de verdades e chegar na mentira. Ou seja, eu consegui mostrar o contrário do que você afirmou. Então, me desculpa,
mas você está errada. Beleza? Então o item ele está errado. Por quê? Porque nós conseguimos mostrar perfeitamente o contrário. Beleza? Item 12. Vamos lá. Próximo item. Dessa mesma prova também. Fala assim, ó. Da proposição P3. É correto concluir que também será verdadeira, né? A proposição: o policial que tenha tido treinamento adequado não se deixa dominar pela emoção ao tomar decisões, mesmo estando em situação de estresse. Então, observe o seguinte. O que é P3 primeiro? Vamos simbolizar P3. Lá no comando fala que P3 é se está em situação de estresse, chamar ES, e não teve treinamento adequado, então, né, que está implícito lá no comando, então o policial se deixa dominar pela emoção ao tomar decisões. Esse é P3. Aí, da proposição P3, Josmar, eu posso ter só uma proposição? Pode. Você pode ter só uma proposição e fazer o quê? Uma inferência, né? Você pode, ó, concluir, inferir, beleza? Então, só eu posso partir de duas proposições, três proposições, até mesmo a proposição de uma premissa, né? Então, eu vou concluir o que, Josmar? Conclusão. Agora tem que saber simbolizar essa conclusão. Olha só, o policial que tenha tido treinamento adequado não se deixa dominar pela emoção, né? Não se deixa dominar. O policial que tenha tido treinamento adequado não se deixa dominar pela emoção ao tomar decisões, mesmo estando em situação de estresse. Como é que você interpreta essa proposição, Josmar? Interpreta da seguinte maneira, assim, ó. O policial que tem de treinamento adequado, mesmo estando em situação de estresse, ou seja, lá o final da frase, ela complementa o primeiro pensamento. O que o CESP fez aí? Ele quebrou a frase e colocou lá no final ela. O policial que tem de treinamento adequado não se deixa dominar pela emoção ao tomar decisões, mesmo estando em situação de estresse. Esse mesmo estando em situação de estresse, ele está complementando a primeira proposição. Então o policial que tem de treinamento adequado e mesmo estando em estresse, então ele não se deixa dominar pela emoção ao tomar decisões. Olha como é importante saber simbolizar. Ele falou que é verdadeiro isso aí também, não foi? Vamos contra o item. Vou tentar sair de uma verdade e chegar em uma mentira. Estou tentando mostrar o contrário, né? Mostrar o contrário. Vamos lá? Quem está aqui na conclusão? Sim, então, Vera Fischer. O TA e ES é o quê? Verdadeiro. Então no E tem que ser verdade, tem que ser verdade. Não DE é falso. Então DE é verdadeiro. TA é falso. Não, melhor. TA é verdadeiro, não TA é falso. S é verdadeiro, S é verdadeiro. Só que V e F dá F. Agora eu penso o seguinte. Se falso, então verdadeiro, verdadeiro. Se V, então F, dá F. Teve algum problema? Teve alguma contradição? Nada. Então nós conseguimos mostrar o contrário de novo para o item, né? Então, item, nós conseguimos mostrar o contrário. Você está errado. Beleza? Então, gente, você percebe como fica prático. E só prova boa, viu? Só para o nível superior, provas onde as proposições são gigantes, são complexas. Se fosse do jeito convencional, vou sair de verdade para ver onde é que eu vou chegar. Vai ficar sofrendo. Entendeu? Então, prova de assertiva, esse é o melhor caminho que você tem que tomar. Beleza? Para ganhar tempo, gabaritar a prova, ainda sobrar um tempinho lá para você mexer na sua redação. Belezinha? Então, Josmar, dessa maneira. Tem mais algumas questões? Tem. Quero fazer do Bacen com vocês, que é top. Prova difícil, prova boa. E você vai perceber que vai ser esse mesmo caminho aqui.
Tá bom? Até daqui a pouquinho, pra gente continuar.